Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Imagina tu uns homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, cuja entrada, aberta à luz, se estende em toda a longitude da caverna. Eles encontram-se aí desde a infância, as pernas e os pescoços algemados, de tal modo que não conseguem mover-se nem ver mais do que o que está à sua frente, porque as cadeias os impedem de virar a cabeça. A luz de uma fogueira ateada ao longe, numa elevação, brilha atrás deles. Entre o fogo e os cativos há um caminho elevado. Ao longo deste caminho, imagina um pequeno muro, semelhante aos tabiques que os manipuladores de marionetes colocam entre eles e os espectadores, e por cima dos quais eles demonstram os seus sortilégios. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, uns homens transportando toda a espécie de objetos que ultrapassam a altura do muro, figuras de homens e de animais, em pedra, em madeira, com as mais variadas formas. E esses transportadores que desfilam, uns falam, outros estão calados. E, antes de mais, pensas que nesta situação eles tenham visto deles mesmos e de outros mais do que sombras projetadas pela luz do fogo na parede da caverna que lhe fica de fronte? Nesse caso, se eles pudessem conversar uns com os outros, não achas que julgariam estar a nomear coisas em si mesmo reais ao nomearem as sombras que vissem? E se houvesse ainda um eco que reenviasse os sons do fundo da gruta sempre que um dos transeuntes falasse, não achas que eles tomariam a sua voz pela da sombra que passava? Considera agora de que modo se comportariam se os libertássemos das cadeias e os curássemos da ignorância. Que se liberte um destes cativos, que se force a endireitar de repente, a virar o pescoço, a andar, a erguer os olhos para a luz. Todos estes movimentos lhe causarão sofrimento, e o deslumbramento impedi-lo-á de olhar as coisas cujas sombras ele não cessava de ver. Pergunto-te, o que poderia ele responder se lhe disséssemos que até esse momento ele nada mais vira do que pouca coisa sem consistência, mas que agora, mais perto do real e voltado para os objetos reais, ele via com mais rigor, se enfim levando-o a ver cada um destes objetos que desfilam perante ele, o obrigarmos à força a dizer o que é? Não achas que ficará perplexo e que os objetos que vi há pouco lhe parecerão mais verdadeiros do que esses que agora lhe são mostrados? E se o tirássemos dali à força? O obrigássemos a subir a rude e escarpada elevação e o não abandonássemos sem antes o arrastarmos até à luz do sol? Não achas que sofreria e se revoltaria por ser desse modo arrastado, e que uma vez chegando à luz teria os olhos deslumbrados pelo brilho e não conseguiria então ver nenhum dos objetos que agora dizemos serem reais? Teria de habituar-se a isso caso desejasse contemplar o mundo superior. Antes de mais, o que lhe seria mais fácil de olhar seriam as sombras.
depois as imagens dos homens e de outros objetos refletidos na água. A seguir, os próprios objetos. A seguir, elevaria os olhos para a luz dos astros e da luz da lua, contemplaria de noite as constelações e o próprio firmamento mais facilmente do que a luz do sol e o seu brilho. Por fim, julgo, seria o sol, não refletido nas águas, nem suas imagens refletidas em qualquer outro lugar, mas ao próprio sol, no seu exato lugar que ele poderia olhar e contemplar tal como ele se apresenta. Depois disto, concluiria, acerca do Sol, que é este que produz as estações e os anos, e que tudo governa no mundo visível, e que é de todo modo a causa de todas as coisas que ele e seus companheiros observavam na caverna. Se depois pensasse na sua primitiva morada, e no saber que lá detinha, e nos seus companheiros de cativeiro, não pensas que se congratularia com a mudança e deploraria os outros? Imagina ainda o seguinte: se o nosso homem descesse de novo e retomasse o seu antigo lugar, não ficaria com os olhos ofuscados pelas trevas ao vir bruscamente da luz solar? Imagina ainda o seguinte: se o nosso homem descesse de novo e retomasse o seu antigo lugar, não ficaria com os olhos ofuscados pelas trevas ao vir bruscamente da luz solar? E se fosse de novo necessário julgar estas sombras e concorrer com os prisioneiros que nunca tinham largado as suas cadeias, enquanto a sua vista se acha ainda confusa e antes de seus olhos se acomodarem e acostumarem à obscuridade, para o que seria necessário bastante tempo, acaso não provocaria o riso? E não lhe diriam os outros dele que, por ter subido lá acima, voltou com os olhos enevoados, não valendo a pena tentar essa subida? E se alguém tentasse soltá-los e conduzi-los ao alto, e se o pudessem agarrar e matar, será que não o matariam?